a, a fala para fazer perguntas, tá? Vocês já podem lançar durante o vídeo, assim que vocês sentirem vontade, podem lançar perguntas, e aí, conforme o tempo, eu vou selecionar as que dá para a gente fazer, ok? Alguns de vocês já perceberam que tem uma lista de presença rodando, né? Estou vendo aqui, vocês viram o link ali do Docs, então é importante que vocês acessem esse formulário de presença para poderem garantir aí o certificado de vocês de participação desse evento. Quem não conseguir, muita gente fica tão distraído com a palestra que acaba não pegando, pode acessar depois lá na sala do Moodle da palestra, que vocês vão ter acesso a esse link também, tá? Vocês podem acessar por lá. Bom, sem muito mais delongas, nós pedimos desculpa aqui pelo pequeno atraso, foi uma questão tecnológica que acaba sempre acontecendo, mas sem mais delongas, eu vou apresentar a palestra. Nós vamos fazer como alguns modelos que nós temos feito, nós vamos apresentar um vídeo da professora com a sua fala e depois nós vamos chamá-la à presença ao vivo. A professora Maria Tereza é professora associada da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação na Universidade de Coimbra, tem desenvolvido trabalho como docente e investigação nas áreas da formação narrativa e reflexiva de professores e da utilização pedagógica das tecnologias da informação e comunicação, domínios onde tem diversas publicações e projetos nacionais e internacionais. Ela é membro colaborador do Grupo de Estudos de Educação e Formação da Universidade de Coimbra e do Instituto de Psicologia Cognitiva e Desenvolvimento Vocacional e Social, e membro integrado do Grupo LEAD, Laboratório de Educação à Distância e E-Learning da Universidade Aberta. Integra a coordenação pedagógica do projeto de ensino à distância da Universidade de Coimbra, onde tem sido responsável por diversos cursos em B-Learning e D-Learning, no domínio da formação de professores e da formação ao longo da vida. Antes de chamá-la, só um detalhe que eu estava esquecendo, nós temos aqui dois intérpretes que vão estar com a gente, o Leone e a Miliana, que vão estar fazendo a interpretação de Libras, e para as pessoas que não conseguem nos enxergar nesse momento, eu estou de camisa preta, camisa gola polo preta, sou moreno, tenho uma barba relativamente grisalha, uso uma boina e atrás de mim uma parede com 4 quadros, que é um pouco difícil de escrevê-los, mas com vários textos aleatórios. Mais uma vez agradeço a presença de vocês e vamos assistir o vídeo da professora. Bom dia no Brasil, boa tarde se tiver alguém a ouvir em Portugal. Em primeiro lugar, agradeço à equipa do ESUD a possibilidade de estar aqui convosco neste momento, à Unirede, à Universidade Federal de Goiás, este convite que nos permite aproximar, apesar da distância que hoje vivemos, causada também pela gripe e por este vírus, não é? No fundo, que nos ameaça a todos, mas de facto a tecnologia permite esta proximidade e criar de alguma maneira um convívio e um intercâmbio académico de certa maneira desafiante e criativo. Obrigada a todos pela presença, obrigada a todos pelo convite e iremos então agora partilhar a nossa apresentação, ou a nossa conversa, digamos assim, sobre o tema que nos foi proposto no âmbito da docência, no âmbito da docência online e, no fundo, o tema específico que é exatamente a questão da relação entre o TPEC,
o design, a criatividade e o ensino. O meu nome é Teresa Pessoa, como estão a ver, não é? Portanto, eu sou professora da Universidade de Coimbra, sou professora da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação e desde há muitos anos que estou ligada, portanto, à questão do ensino à distância, não só à questão do ensino à distância do ponto de vista da investigação, mas à questão do ensino à distância também do ponto de vista da formação de professores e do ponto de vista até de partilha de experiências concretas em todo o mundo. Portanto, através de programas de financiamento do Erasmus Mundus e do Erasmus Mais e de outras escolas, digamos assim, vamos partilhando experiências, investigação, formação e criação exatamente de cursos diversos. A proposta de hoje e a conversa de hoje é sobre o TPEC e sobre a questão do design, criatividade e ensino. É evidente que há palavras mais fáceis de entender e outras mais difíceis de entender nesta comunicação. A questão, mas entretanto eu vou explicando exatamente o que é que significa esta ideia do TPEC e esta ideia do desenho nesta área do ED. Portanto, o grande desafio hoje é integrar estes conceitos, que para mim e para todos vós, com certeza, que serão conceitos importantes. Por um lado, a criatividade, que é aquela dimensão que hoje tão é precisa para viver num mundo, de certa maneira, com algumas dificuldades e obstáculos diferentes e diversos daqueles pelos quais fomos habituados a aprender e a criar e a conviver. A questão do desenho, que é a área mestra, que eu costumo dizer aos meus alunos, a área mestra da educação, que é saber desenhar e é desenho de coreografias de ensino e de aprendizagem, não é? Esta palavra ensino é uma palavra que todos nós conhecemos de forma bem real, não só pelo percurso que já fizemos, mas muitos também pelo percurso que estamos a fazer em termos profissionais. E depois esta ideia do TPEC, que é o modelo que no fundo nós abraçamos e sobre o qual temos investigado e disseminado também a essa investigação, não só convosco no Brasil também, mas também em Portugal, Espanha e outros países com quem vamos trabalhando nestas áreas e que no fundo muito nos dizem respeito. É evidente que estas dimensões da distância, esta conquista da distância, ou melhor dizendo, a conquista da proximidade na distância, é um desafio de uma sociedade hoje, ela própria, com características singulares, como Zygmunt Bauman falava muito bem desta ideia da modernidade líquida, portanto, como fixar percursos e desenhar coreografias mais ou menos estáveis numa sociedade, por ela mesmo, instável e líquida, como ele diz, não é? Num mundo, eu próprio também já adivinhava há alguns anos, até através do filme do 2001, Odisseia do Espaço, que são configurações ou cenários que eu gosto de partilhar, porque no fundo este mundo que vivemos é um mundo já conhecido ou imaginado por alguns cientistas do século passado, não é? E esta ideia da sociedade líquida, no fundo, também tem muito a ver exatamente com o avanço tecnológico que todos nós conhecemos e que nos permite estar aqui também hoje desta forma próxima, mais ou menos próxima, mas de qualquer maneira que nos permite chegar aí, ou vocês chegarem cá e em todo o mundo, de uma forma muito, aparentemente, fácil e acessível, não é? A ideia da Web 2.0, 3.0, 4.0, por aí fora, não é? Que nos permite aceder à informação de uma forma quase inimaginável, não é? Pelo menos há uns anos atrás, a ideia do comércio, a ideia da comunicação, a ideia da criação de ambientes que permitem aprender, ensinar e comunicar, e esta forma de comunicação não tão linear como aquela que nós fomos habituados a escrever e a ler, mas uma outra forma de comunicação, e tudo isto é possível também ser partilhado e publicado através das redes sociais. Pela primeira vez podemos ser autores quase do nosso próprio conhecimento e partilhá-lo de uma forma quase singular e sem grandes
barreiras, não é? O que tem vantagens como tudo e tem desvantagens também, e por isso mesmo é importante esta formação e esta literacia também digital. A escola acompanha, vai acompanhando no fundo estes processos de uma forma singular, também penso que a escola sempre o fez assim, de uma forma singular, mas apela sempre, esta escola do século XXI vai apelar sempre a transformações, que uns aderem mais rapidamente e outros menos rapidamente, do nosso papel como professores e como investigadores, que tentam ou que devem tentar pelo menos inovar nos seus processos formativos, e os grandes desafios são sempre estes de mobilizar a nossa vontade, de querer sempre andar à frente e acompanhar, portanto, este mundo que se transforma de uma forma também ele próprio às vezes criativa e que nos ultrapassa, mas a ideia é mobilizar essa vontade para estarmos sempre nessa linha da frente, digamos assim, e no desenho, nessa parte criativa ela própria, muito criativa, que é o desenho de coreografias didáticas e coreografias de aprendizagens inovadoras ou criativas do nosso ponto de vista. Eu acho que este é realmente o nosso grande desafio. Esta ideia do mestre, desta ideia das coreografias de ensino-aprendizagem mais tradicionais, em que os alunos escutam o mestre, não é? E escrevem e, no fundo, transcrevem o que o mestre diz. Portanto, é a forma que existia de acesso à informação e de partilha da informação, que muito se repete, não com estas coreografias, com estas roupagens, mas com outras roupagens, e muito se repete hoje em dia. Não quer dizer que a aula expositiva seja mau, que seja algo que deve ser colocado de lado, não é isso, não é? Uma boa aula, uma boa narrativa é sempre uma boa história de encantar e que deve encantar os nossos alunos, portanto essa parte também é criativa, mas a mesma narrativa para todos os alunos e os alunos percorrerem essa mesma narrativa de igual forma, apesar das diferenças de cada aluno, que é o slide, que é o boneco, o último boneco, eu penso que não é com certeza a coreografia mais certa para a individualização do ensino e da aprendizagem, para um crescimento harmonioso dos diversos seres humanos. Portanto, são necessárias outras coreografias, outras formas de estar, outros cenários, mesmo físicos, não é? Outras salas de aula diferentes, ou mesmo cá fora no jardim, mas lá dentro que também essas possibilidades de interação sejam possíveis através até do mobiliário físico. Mas, para além dessas questões, há as questões dos modelos, isto é, como é que eu me organizo? Eu quero ensinar, quero desenhar essas coreografias, que dimensões ou que categorias eu devo considerar para esse desenho, para essas coreografias. O TIPEC é um pouco o TIPEC fala-nos um pouco disso, é um modelo organizativo, no fundo, em que diz que o professor tem que saber a matéria, é evidente, eu sei de educação e de psicologia e deverei ensinar a parte relativa às ciências da educação ou a parte relativa às ciências psicológicas, mas para além disso não basta, não é? Não basta saber essa parte, digamos assim. A docência online, sobretudo, e toda a docência hoje em dia tem essa parte online de alguma forma, o desenho dessas coreografias, esse desenho instrucional implica outros saberes, digamos assim, que o TIPEC configura de uma forma interessante, no fundo, integrativa, e que fala, portanto, o TIPEC são as dimensões, as iniciais das palavras em inglês, que no fundo dizem, que falam do knowledge, portanto, do conhecimento do conteúdo, que é a matéria, digamos assim, conhecimento pedagógico, que tem a ver exatamente com as teorias da aprendizagem ou com essa ideia do que é que eu quero em termos dos tais resultados da aprendizagem, os contextos em que me movo e as questões tecnológicas. Os contextos são muito importantes, não é? Uma coisa é eu ensinar crianças a jovens ou adultos, uma coisa é ensinar ou promover a aprendizagem em contextos rurais, outra coisa é promover a aprendizagem em contextos de cidade, outra coisa é promover, e as cidades e os contextos trazem-nos matéria também para didatizar, digamos assim. Portanto, os contextos são muito importantes e os contextos têm a ver exatamente
com a tipologia também de alunos e de ferramentas que temos disponíveis nesse contexto. Porque, por exemplo, se estivermos na China, há ferramentas tecnológicas que não funcionam, não é? E se estivermos na Europa e mesmo na América, temos outras configurações, outros contextos que são favoráveis, portanto, à sua utilização. Portanto, e os alunos têm também determinados saber e competências que também é importante diagnosticar. Portanto, nunca esquecer que estes contextos, mesmo estes das competências digitais dos alunos, são muito importantes. Isto tudo fala-nos do TPEC, não é? Por outro lado, é os conhecimentos da pedagogia. Como é que se aprende? Aprende-se fazendo, aprende-se memorizando, aprende-se imitando, aprende-se a pensar, a resolver problemas, a olhar, a escutar. No fundo, estas dimensões que não são exclusivas, nem mutuamente exclusivas, podem ser integradas, não é? Eu costumo dizer que o treino da memória, eu diria que é um treino importante. Depois há as questões das técnicas de ensino ou das metodologias, não é? Que não só a expositiva, que não só a aula, a transmissão de uma história pelo professor, que é muito importante, não é? Essa parte da narrativa, uma boa história é sempre uma boa forma de aprender e uma boa forma de ensinar. O problema é que muitas vezes nem todos conseguimos contar boas histórias e esse de facto é um problema, e há outras estratégias com as quais o professor ele próprio se deve sentir mais à vontade. Estratégias de resolução de problemas, de ensino baseado em problemas, em projetos, em casos, em histórias, enfim, há diferentes configurações ou estratégias que é importante o professor também conhecer, portanto, as tais metodologias ativas que hoje muito se fala, é importante o professor também conhecer essas metodologias e os procedimentos ou os protocolos que cada metodologia configura. No fundo, o TPEC fala e acentua que essa de facto é uma dimensão importante. E a taxonomia do volume, que normalmente é uma ferramenta pedagógica que todos devemos trazer no bolso, digamos assim, para saber exatamente o que é que onde é que estamos a tocar quando estamos a desenhar coreografias de aprendizagem. Estamos a tocar ou estamos a tentar que os alunos treinem a memória, também é igualmente importante, não é? Que compreendam, que saibam aplicar o conhecimento, que saibam analisar o conhecimento, que saibam avaliar a sua própria aprendizagem e os conteúdos que estão a tratar, e depois a parte criativa, no fundo, que é a parte talvez mais maltratada ou pouco tratada nestas coreografias que desenhamos para aprender. No fundo, outra forma de configurar a taxonomia de volume é uma taxonomia com incidência na parte afetiva, cognitiva, mas que é muito importante para quem está a usar, por um lado, o TPEC e, por outro lado, para quem está a fazer esses tais desenhos das coreografias de aprendizagem, porque, como iremos ver, cada dimensão destas ligadas, portanto, a um conhecimento que tem pedagógico, pode fazer corresponder determinada tipologia de atividades na minha coreografia de aprendizagem ou didática. Para cada uma destas dimensões, todas importantes, eu posso imaginar diferentes atividades e para cada atividade posso usar diferente tecnologia. Portanto, essa parte é muito importante, ensinar a aprender os saberes, diferentes tipos de saberes, o desenho, e para o desenho da coreografia o TPEC é muito importante, e lá está as coreografias com criatividade. É evidente que uma parte criativa mais importante é transformar o ato de ensinar num ato meramente expositivo. Tentar que uma parte criativa é que a própria aula seja uma comunidade, ou uma conversa, uma comunidade de investigação, de prática, de aprendizagem. Não um modelo clássico do professor somente a expor e os alunos a ouvir, que também é importante, treinar a escuta, acho que é uma parte importante, mas o dar aulas ou receber aulas deverá ser antes talvez um modelo, uma comunidade de investigação em que os próprios alunos têm um papel ativo. Portanto, o desafio é, para o professor e na docência online, é como é que eu vou criar, e esta parte é uma parte criativa da docência online, essas tais comunidades, para que os alunos
com a presença pedagógica. Os alunos têm que sentir que o professor está lá, que há um caminho a percorrer, que há uma coreografia em que eles próprios estão envolvidos e que há objetivos a alcançar. Eu penso que estes desafios são muito importantes e, do ponto de vista da docência online, tem a ver exatamente com esta ideia do desenho e tem exatamente também a ver com a questão da relação pedagógica. E todas estas dimensões, portanto, depois há a questão da avaliação também, todas estas dimensões implicam competências também do professor. Portanto, o professor que tem que planificar, tem que compreender os alunos, tem que fazer a gestão da sala de aula. Portanto, há uma série de competências já promulgadas, homologadas pela Comissão Europeia, e todas estas competências que têm a ver exatamente com questões também da didática, digamos assim, e que são importantes que o professor também as compreenda, as configure e que as desenhe ou as considere no desenho, na didatização das suas próprias matérias. Estas configurações são muito importantes. Mais importante para mim, ou tem sido muito importante também em termos de formação e no meu próprio desempenho como professor e na construção das minhas coreografias de aprendizagem, é que todas as dimensões da minha ação, por um lado em termos de sala de aula, e quando eu me quero desenvolver em termos cognitivos os alunos numa determinada unidade curricular, numa determinada disciplina, numa determinada matéria, por exemplo, não é? Se eu quero que eles aprendam, por exemplo, algumas teorias ligadas à educação ou à aprendizagem, e essa compreensão das teorias tem a ver com diferentes níveis cognitivos. Por um lado, eles têm que as conhecer, eles têm que memorizar, mas não basta, não é? Têm que compreender, têm que aplicar esses conhecimentos, têm que criar também, digamos assim, eles próprios textos ou vídeos ou imagens em que mostram que também compreenderam e conseguem ir mais além. Esta taxonomia ou esta rodinha, digamos assim, que no fundo concretiza a outra rodinha do TPEC, é no fundo a integração a vivência do TPEC, no fundo, e a integração da taxonomia do Bloom com atividades pedagógicas. O que é que eu posso, em cada item da taxonomia, em cada dimensão da taxonomia, que tipologia de atividades é que eu posso desenhar? E todos sabemos, quando estamos na docência online, que o mais importante são as atividades, enquanto na docência presencial mais importante é a figura do professor e a nossa imagem, o nosso corpo, no fundo, não é? A nossa voz, os tons que damos à própria voz, tudo isso é muito importante quando estamos no ensino presencial, mas no ensino à distância deixa de ser o corpo do professor, deixa de ser o professor o coração da coreografia, e o coração da coreografia são as atividades que o professor cria ou imagina, e essa parte é a parte criativa, digamos assim, da docência online. O que é que eu posso imaginar para, que tipologia de atividades posso imaginar para concretizar este resultado da aprendizagem nesta dimensão, com esta matéria? É evidente que estas ferramentas tecnológicas que aqui estão são algumas que são configuradas para cada dimensão da taxonomia do Bloom, mas todos sabemos que as ferramentas vão evoluindo e que tudo isto se transfigura. Portanto, o grande desafio, que eu faço sempre este desafio junto de professores e quando falo para vários públicos, eu acho que é um desafio interessante de investigação entre universidades, entre países, tentar completar esta rodinha com as novas tecnologias, e não só com as novas tecnologias. Um passo à frente nesta rodinha, um círculo à frente seria exemplos de práticas de diferentes países com estas atividades, com estas categorias, com estas ferramentas ou outras que vão emergindo. Esse penso que seria um trabalho interessantíssimo, e esta roda fosse uma roda 3D, 4D, portanto, e penso que seria um trabalho interessante. Continuamos um pouco nesta linha desta nossa investigação que vamos desenvolvendo, como eu disse, com outros parceiros, com outros colegas de outros países, e no fundo vamos sempre
reconfigurando diversas dimensões da docência, e neste caso da docência online, com diferentes ferramentas, não é? Portanto, como podem ver, isto é um texto produzido em 2017 e publicado, portanto, está online, penso eu, se o procurarem, não é? Este bonequinho também está, e que são diferentes ferramentas que são passíveis de serem utilizadas para as diferentes funções ou para os diferentes papéis do docente online, não é? Lá está, mais uma vez, fica lançado o desafio para completar não só as dimensões do professor, e isso é sempre um espaço em aberto, portanto, é a parte criativa destes processos de investigação. Por outro lado, completar também com ferramentas, portanto, a parte pedagógica, lá está o TIPEC, a parte pedagógica, a parte das ferramentas, é sempre possível ser completado, e depois com exemplos, portanto, exemplos de práticas nos diversos países. Eu penso que seria muito interessante continuar esta tipologia de investigação. É evidente que a construção da docência online tem outras dimensões, que é a dimensão da relação, que de facto é construída por diferentes presenças, não é? Portanto, eu posso estar mais presente na docência online ou menos presente na docência online. Todos sabemos que os alunos ou os nossos formandos sentem muito essas coisas, não é? A presença docente pode ser feita com as atividades, a tipologia de atividades consegue marcar essa proximidade, essa presença, por um lado, não é? A presença cognitiva tem a ver exatamente com a tipologia também de atividades que eu conseguir desenhar e concretizar e usar, no fundo, e a plataforma que eu uso também permite usar, enfim, aplicar um tipo de atividades e outros não, mas eu acho que a parte criativa está muito por aí. E depois a questão da tutoria, que tem muito a ver com a presença social nestes ambientes da docência online. E é um trabalho imenso que o professor tem que ter. Nós não temos aqui, nós não separamos essas áreas, portanto, nós não temos o professor conteudista em Portugal, portanto, o professor online, a docência online, é toda ela um mundo composta de, o professor faz os conteúdos, o professor imagina as coreografias, o professor desenha as coreografias, não é? E o professor faz a tutoria, não é? Nestas universidades clássicas na qual me encontro, não é? Que é uma universidade presencial que também tem ensino à distância, tudo isto é feito pelo professor e a qualidade da docência online depende também muito deste modelo da relação pedagógica que se estabelece. Usamos habitualmente este modelo de tutoria da Gilly Salmon, que nos permite também ele próprio organizar a docência, ou organizar sobretudo esta relação pedagógica. O que é que devemos fazer sempre, não é? Qual é a parte talvez mais difícil? Eu costumo dizer aos meus formandos que a parte mais difícil é abrir a porta e não é abrir a porta, é garantir que todos estejamos dentro da sala de aula virtual, não é? Portanto, dentro desse espaço. E depois garantir que todos fiquemos nesse espaço e que ninguém se vá embora. Digamos, são tarefas gigantescas que dependem muito exatamente, não só da coreografia que adotamos, a coreografia é muito importante e este modelo do TIPEC é muito importante e a criatividade nesse desenho da coreografia é muito importante. E é muito importante este colo, digamos assim, que é a palavra muitas vezes que eu uso, que é a forma como desenhamos também a tutoria e como interagimos com os nossos formandos do outro lado e que o feedback que proporcionamos de maneira a garantir que ninguém saia, nos mantenhamos unidos e que essa presença se mantenha e que nos leve até ao fim. É evidente que, eu estou a falar rápido, espero que me entendam, porque o português, de facto, é diferente do português de Portugal do português do Brasil, mas eu quero sublinhar, de facto, que há um modelo que nos orienta nas coreografias é o TIPEC. O TIPEC, como eu disse, tem essas várias dimensões, tem as dimensões da pedagogia, que é muito importante, não é? Para as coreografias, conhecemos as ferramentas, todos sabemos que no ensino presencial a principal dificuldade que temos que vencer é a questão tecnológica, portanto não podemos ter medo de usar
a ferramenta, e essa vontade tem que ser criada, digamos assim, para depois passarmos também, ir integrando, portanto, diferentes experiências pedagógicas, integrando diversas ferramentas, com criatividade e com modelos de tutoria também diferentes. Eu vou mostrar algumas coreografias, no fundo, de aprendizagem desenhadas em uma forma interessante, com coreografias interessantes. Já foi uma experiência realizada, por um lado, com Coimbra, com a Universidade de Coimbra, por outro lado com a Universidade de Lisboa e com a Universidade do Paraná, Católica do Paraná, e só duas pessoas é que se conheciam realmente, que era o professor, neste caso era eu, a professora de Coimbra, e a professora de Lisboa, éramos as duas pessoas que realmente nos conhecíamos fisicamente e habituados que estávamos a trabalhar, não é? E, portanto, todo o processo, toda a coreografia, todo o desenho desta coreografia foi feito à distância e aconteceu, portanto, realmente com uma plataforma, neste caso a Eureka do Brasil, e foi uma experiência muito positiva que todos gostamos, os nossos alunos, os alunos de Lisboa e os alunos da Universidade Católica do Paraná. Portanto, todos gostamos muito da experiência, ficou o desejo da proximidade física e de vencer este mar imenso que nos afasta, mas de qualquer maneira, em termos pedagógicos, de desenho, de coreografia e da criatividade colocada na implementação desta coreografia, porque há um passo que é o desenho, outro passo que é o desenvolvimento das atividades e depois a própria implementação, não é? Que também foi facilitada porque, lá está, não houve barreira tecnológica propriamente dita, porque a plataforma era bastante fácil de usar. Nós costumamos usar também outra plataforma, fazemos portfólios também digitais, habitualmente costumávamos utilizar uma plataforma vossa também, que era o Teleeduc, que o próprio Teleeduc depois tinha, além de fazermos a coreografia didática de uma forma mais ou menos pré-especificada pela própria plataforma, a plataforma tinha recursos muito interessantes, que permitia fazer estes tais sociogramas das turmas, digamos assim, ou dos cursos, permitia-nos a nós, formadores, perceber se de facto a relação pedagógica ou a relação entre pares se concretizou ou não e podíamos, enfim, compreender as dinâmicas da turma, o que também é muito interessante, não é? Que a própria plataforma nos dê essa análise que também é importante. O Moodle dá determinado tipo de análises, mas este tipo de análise é muito importante também termos plataformas que nos facilitem. Outras experiências, outras coreografias, digamos assim, com outra ferramenta, para outros trabalhos dentro de unidades curriculares mais ou menos semelhantes, portanto lá está uma certa criatividade em que as nossas unidades curriculares e as nossas disciplinas possam ser concretizadas e implementadas com alunos de diferentes países, portanto isto é possível fazer com o Brasil e com outras universidades também brasileiras, a Universidade de Coimbra, com outros professores aí, tentarmos não só desenhar experiências ou coreografias, mas também investigarmos sobre as mesmas e, por outro lado, também escrevermos sobre as mesmas e podermos publicar sobre as mesmas, até em conjunto com os alunos, iniciá-los deste modo, também nesta parte da publicação e da investigação. Outra experiência com outras universidades, em que criámos, por exemplo, também fóruns diversos temáticos com alunos de Portugal e com alunos, neste caso, de Espanha, de uma universidade também de Valência. Esta é outra coreografia que foi desenhada exatamente para fazer formação, digamos, de professores da própria universidade, e em vez de explicarmos em PDF ou em texto o que é que são os principais desafios de ensinar e de aprender, colocámos os próprios professores, neste caso da Universidade de Coimbra, a falar, portanto, em podcasts e vídeos, sobre a própria experiência do ensinar e de aprender. É evidente que os professores foram escolhidos em função da avaliação que os alunos próprios fazem deles, portanto, os bons professores falaram um bocadinho da sua experiência de ser professor e foi feita uma análise de conteúdo das falas, digamos assim, e criados, portanto, estes itens, e se clicarmos em cada item vamos ter, portanto, diversos vídeos
diversas falas, diversas coreografias dos diversos professores. Portanto, isto no fundo é outra coreografia que se pode desenhar numa unidade curricular, e numa unidade curricular em que tenha uma plataforma, isto, portanto, é fácil de ser concretizado. Isto são outros projetos com outros desenhos de outras coreografias. Este próprio foi também com duas universidades também presenciais e que utilizam, portanto, neste caso também cursos à distância. Neste caso foi um curso em Blended Learning, isto quer dizer que metade da formação foi feita presencial e metade da formação foi feita à distância. O que havia o problema da língua, não é? Portanto, que eram formandos, neste caso, professores também do ensino superior, que falavam de chineses e da Geórgia, portanto, ambos com o inglês segunda ou terceira ou quarta língua, o que nos dificulta um pouco a interação. Por isso, utilizamos uma metodologia diferente da habitual, mas que neste caso dá muito jeito, que é a formação invertida, portanto, lá está outra coreografia de didática ou de aprendizagem que resulta muito bem neste contexto, porque no fundo o trabalho de casa, digamos assim, a leitura, a reflexão individual da matéria foi feita em casa, com tempo para ler um texto em inglês e para perceber esse texto em inglês. Os diversos textos e vídeos foram realizados em inglês, portanto houve esse tempo, digamos assim, de trabalho de casa, de leitura para lidar com a matéria propriamente dita, e na própria sessão presencial foi uma sessão mais dinâmica, em que eles próprios trouxeram, através de apresentações orais e mediadas pela tecnologia, o seu próprio trabalho. Portanto, é uma forma, às vezes, criativa, de desenhos de coreografias diversas, que muitas vezes permitem de forma lúdica e eficaz lidar com situações, com alguns obstáculos, que neste caso era a própria língua. Esta ideia esta relação e esta ideia da docência online é um tema que temos vindo a investigar, portanto acho que gostaria de terminar com este desafio, que também quero lançar aqui, não é? Portanto, nós próprios na sociedade, eu pertenço à Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação. Dentro da Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação temos a temática da docência online e iniciámos o trabalho de pesquisa, o que é que vem sendo feito neste âmbito, não é? E, portanto, começámos com um trabalho de revisão de teses de doutoramento, que é um trabalho que queremos também partilhar convosco, ou seja, no sentido de convite de pesquisadores do Brasil e de professores interessados nesta temática, em tentarem integrar este grupo que investiga também nesta área da docência online e que neste caso está a começar a fazer essa pesquisa sobre teses de doutoramento, neste caso a língua portuguesa, mas portanto a língua portuguesa e a língua do português do Brasil, que podia ser estendido, portanto, nesse mesmo âmbito ao Brasil, tentar perceber quais são as temáticas, no fundo, e quais são as palavras-chave dessas pesquisas, não é? Que nós temos configurado desta forma, com esta nuvem, quais são as palavras-chave que presidem essa pesquisa, quais são as metodologias usadas nessa pesquisa sobre a docência online. Como vemos, são metodologias de natureza mais qualitativa, investigação-ação ou estudos de casos. Podíamos tentar até, eventualmente, se este convite tiver sucesso, digamos assim, tentar eventualmente até imaginar um questionário que se possa validar a quem Alemar, no fundo, para recolher dados até objetivos sobre esta questão da docência online neste tempo que estamos a viver e que penso que iremos viver durante mais algum tempo. Mesmo nesta pesquisa mista, não é, do qualitativo e quantitativo, alguns questionários, mas pouquíssimos, não é? E entrevistas, análise documental, observações, no fundo, esta forma de recolher dados, lá está a aprendizagem, a abordagem qualitativa com poucos participantes, portanto as abordagens qualitativas têm esse senão da limitação
dos participantes, portanto, e a ideia era estender, mas pronto, acho que se complementam, digamos assim, a parte qualitativa com uma abordagem mais quantitativa, e penso que é um trabalho que poderia e carece de ser feito. Quais são os obstáculos, os desafios, as vantagens, as grandes reptos da docência online? A maior parte da investigação tem sido feita ao nível do ensino superior, portanto, neste caso estamos bem, se queremos continuar a investigar neste nível de ensino. E os objetivos têm sido sempre identificar competências digitais também destes professores ou desta docência online. Para ser docente online há competências específicas, não há competências específicas, há de comunidades de aprendizagem virtuais capazes de fazer face aos desafios que hoje temos da docência online. Há algum modelo de desenvolvimento profissional nesta área, portanto, são objetivos que presidem à investigação nesta área, com alguns referenciais teóricos nesta área, muitos deles nós conhecemos, não é? São autores que, por um lado, atravessam não só a docência online, mas atravessam toda a docência, mas outros que são específicos, como o Anderson and Drun, o Garrison, enfim, há o Salmon, a Gilly, portanto, há os Siemens, portanto, que estará também neste encontro. Portanto, há alguns autores que permanecem e outros que carecem de ser descobertos, tanto de língua portuguesa como de língua inglesa ou até francófona, não é? As teorias, tentar perceber, de facto, que tipo de teorias estão subjacentes a esta construção destas coreografias. Acho que era interessante também este tipo de trabalho, tentar pesquisar, de facto, que tipo de coreografias estão presentes a estas diversas dimensões e de que forma é que utilizam ou não este TPEC ou este modelo, que no fundo é fácil de aplicar em qualquer circunstância, e no fundo dizer, portanto, com este trabalho que acabámos de realizar, dizer que a investigação é muito ainda, estamos muito no princípio, é importante desenvolver a investigação nesta área e é importante também desenvolver o trabalho nesta área. Eu espero não me ter alongado muito, espero que o meu português se tenha percebido, que se tenha compreendido e continuo disponível para partilhar, discutir e trabalhar nesta área convosco e em qualquer momento que assim o desejem. Muito obrigado por tudo. Olá, de volta. Então, agora, já de forma síncrona, já em presença com a gente, eu gostaria de chamar aqui, então, a professora Maria Tereza, para ela poder conversar um pouquinho com a gente a partir dessa apresentação que ela fez. Eu já estou, mas não sei porque a minha imagem não aparece. Sua câmera, parece que... Há aqui qualquer coisa que eu não sei bem. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. A câmara está ligada, há pouquinho funcionou e agora deixou de funcionar, não sei bem porquê. Oh, gostaríamos muito de ver você. Eu também gostaria muito que me vissem. Eu gostava muito. Será que Ao alguém... Oi. bocado viu, não viu? Sim, eu vi quando a gente estava Eu não, antes, né? é, Na eu prévia. não, eu não mexi na câmara, mas Então, bom, não sei, o melhor é por aí uma imagem. eu acho que enquanto talvez você quer sair e entrar de novo? Se calhar vou fazer isso, né? Faz isso, sai e entra de novo, pode ser e vê se o Meet não está aberto. Não, o mico está fechado. Ah, tá. Então tá. Porque isso Sim, aí mas às vezes podia acontece. ser isso, sim. E qual é o link para eu entrar novamente? Me manda por correio, por e-mail. Tá, tá, vamos mandar.
Alô, Oi, professora, voltamos. Agora sim. agora sim, já cá estou. Isso sempre acontece. Mas eu penso que era a câmara do Meet que não estava completamente desligada. Não, ela gera um conflito mesmo. Então, professora, mais uma vez que a gente quer agradecer sua participação aqui conosco, uma excelente palestra, muitos comentários, muitas perguntas, muitas saudações. E aí eu vou passar, a gente vai ter um tempinho aqui para conversar, eu vou passar aqui algumas perguntas para você e a gente vai dialogando. Né? Eu vou tentar dar privilégio para as perguntas que chegaram do chat, porque o pessoal está participando bastante. Eu tenho aqui a professora, a pergunta do professor, acho que é professor, né? Fábio Escaramuça. Ele diz que trabalha com ensino médio. E, só antes de eu fazer a pergunta, só uma coisinha. Pessoal, quando vocês forem fazer perguntas, lá no chat tem a opção palestrantes e participantes. É uma guiazinha azul. Marquem palestrantes e participantes para todo mundo poder ver a pergunta, que aí fica mais social aqui, tá? Obrigado. Então, voltando à pergunta do Fábio. Trabalho com ensino médio. Gostaria de saber se esse modelo de sala invertida poderia ser aplicado a todos os níveis de ensino ou seria recomendado a partir de uma certa faixa etária? O ensino médio no... Olá, professor Fábio, não é? O ensino médio no Sim. Brasil é para crianças de que idades? Normalmente a partir dos 14, 15 anos. Até entrar no vestibular, certo? Até entrar no vestibular, isso. Exato, em Portugal tem outro nome, mas sim, eu penso que a aula invertida pode funcionar também nessa fase, mas com muita orientação do professor, porque para que o jovem em casa trabalhe mesmo, não é? É preciso que o professor tenha mão no estudante, de modo a pressionar esse trabalho em casa, porque habitualmente a adolescência, que é esse período dos 14, 15, 16, por aí fora, é assim um pouco, leva a criança e o jovem para outra coisa, né? Chega a casa, quer pensar em tudo menos na escola, por isso o problema é um pouco segurar o jovem, mas com boa mão e com uma pedagogia forte e um caminho bem pensado, é possível. Mas é mais fácil com jovens mais maduros em termos afetivos, não é? Mais autorregulados, mas de qualquer maneira acho que podemos experimentar para ver até, para testar exatamente até que ponto vai o estudante em casa trabalhando, até onde é que ele vai, o que é que consegue fazer sem ter ali o professor ao pé dele e trabalhando em casa. E é fácil o professor controlar isso, porque depois ele volta à sala de aula e o professor consegue controlar se ele trabalhou ou não trabalhou. É fácil. Mas pode, é uma experiência. O Fábio comenta aqui que boa mão ele tem. Vamos ver se consegue, né? Boa mão e bom coração, as duas coisas. Com certeza. A Ana Jungbluth, ela primeiramente congratula pela sua incrível palestra e ela pergunta como avaliar o tempo no design para propiciar a criatividade. Existem diferentes tempos e experiências para o cérebro conseguir fazer conexões que levem à imaginação? O tempo para... Propiciar a criatividade. Para? Propiciar a criatividade, segundo Bom, ela. para propiciar a atividade do estudante, deve ser, né? E não do professor, também há sempre os dois lados, não é? Se o professor é criativo, o aluno sente isso, não é? E também mais facilmente imita, e vai por aí, não é? Portanto, eu sinto isso com os meus alunos, quanto mais criativa eu sou, mais eles também vão por ali. Eu levo um pouquinho por aí.
É evidente que a criatividade, ou dar essa possibilidade aos alunos de criar, leva tempo, não é? E hoje em dia a nossa sociedade e a nossa escola é uma máquina sem tempo, não é? Há que reinventar o tempo, não é? E os alunos não têm tempo. O que eles se queixam, devem queixar-se em todo o mundo é: professora, não tenho tempo. Eu pergunto sempre: tem tempo para namorar? Ah, isso sim, para namorar, isso tenho. Então tenho tempo para isto também. Portanto, a Ela, criatividade. ela, 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 ela remenda a pergunta aqui, disse que não foi muito clara, se existe um tempo para incubação da criatividade. Há a categoria do tempo no design educacional, como é que é planejado isso? Existe um tempo para amadurecer a criatividade, pode-se manifestar de várias formas, certo? Uma mais madura, não é? Mais consciente, mais revelada, mais consciente da parte do estudante, não é? E outra talvez mais espontânea, não é? Portanto, há um filme que eu costumo mostrar aos meus alunos, que também passa no Brasil, não sei com que tradução. Nós aqui em Portugal é o Clube dos Poetas Mortos, em que há um Aqui professor é que a Sociedade dos Poetas Mortos. em que há um professor que na hora consegue puxar, promover a criatividade dos alunos, né? E não é preciso, e essa criatividade, havia um aluno que dizia que não conseguia escrever um poema, e na hora, o professor, na hora, de uma forma quase espontânea e natural, o professor conseguiu que aquele aluno desenvolvesse, pelo menos que tivesse consciência de que era capaz de fazer um poema. Portanto, isso depende às vezes, claro que depois um poema mais elaborado, ou dois ou três, ou um livro de poemas leva tempo, não é? Leva outro tempo, não é? Portanto, a criatividade também, a reflexão para que essa parte de pensar nas coisas, não é? E deixar que, e sentirmos o que estamos a sentir, precisa de tempo. Mas há coisas que podem ir saindo, não é? Haver espaço para sair. O professor pode dar esse colo para que o aluno exprima o que habitualmente não consegue. E isso é criativo também para o aluno e o professor tem que saber o que está a fazer com cuidado, não é? Porque à medida que abre a possibilidade ao aluno, depois tem que saber também sustentar essa criatividade. Portanto, mas sim, é possível. O tempo vai-se roubando, não é? Há um autor europeu muito conhecido, que é o Daniel Pennac, que diz realmente que para namorar todos temos tempo, não é? Portanto, o tempo vai-se roubando aqui e ali para aquilo que realmente é significativo e queremos. Por isso, penso que uma boa gestão do tempo é possível. A Lourdes, ela fala um pouquinho sobre o TPAC, e ela pergunta, o currículo da formação profissional do professor tem acompanhado essa necessidade do TPAC? O TPAC tem sido pouco referenciado. Nós temos escrito sobre isso, há uma equipa, sou eu de Portugal, há uma brasileira e uma espanhola também. Temos feito um levantamento do trabalho que existe em torno do TPAC, mas tem sido pouco utilizado, mas é um bom modelo para nos ajudar a pensar a educação. Acho que fica aqui o desafio para trabalhar este modelo, para desenvolver este modelo, para criar outras rodas em torno deste modelo. Penso que é um bom desafio com a criatividade do professor brasileiro. Vamos lá. Então, e aí, emendando, você está me ouvindo? Ah, deu uma travadinha rápida. Sobre esses desafios, essa pandemia ela trouxe muitos desafios, né? Nós tivemos aqui uma coincidência de termos esse evento bem no momento em que há uma demanda muito grande pelo uso das tecnologias, particularmente as tecnologias digitais. E eu tenho visto
muitos colegas, eu já trabalho com EAD há bastante tempo, mas eu tenho visto muitos colegas com uma grande dificuldade de assimilar esse conhecimento tecnológico, né, do que faz parte do TPAC. E uma consequência muito grande é o uso, é a tentativa de emular a sala de aula presencial. Tanto que muitos trabalhos têm recorrido muito para o uso síncrono das aulas. Basicamente, são encontros no Meet com aquela coreografia, né, usando a sua expressão, a coreografia da aula expositiva. Como é que você vê a evolução disso num pós-pandemia? Você acha que vai haver um rompimento dessa barreira em relação às tecnologias? Como é que você enxerga isso? Tem acontecido, não tem acontecido isto, o que tem acontecido em Portugal e neste caso no Brasil, acho que dão boas teses de doutorado e pós-doc, porque tem acontecido muita coisa, né? E os professores, a maioria, né, em Portugal, no Brasil não será tanto assim, mas os professores, a maioria dos professores do ensino médio e mesmo do professor do ensino superior, é um professor já, na maioria, que tem mais de 50 anos, né? Portanto, é um professor que já nasceu num mundo que já não é da tecnologia pura e dura e que tem dificuldade em se adaptar, a transformar, por um lado, a sua pedagogia e, por outro lado, a integração da tecnologia. Portanto, são duas mudanças muito complicadas para uma população sénior que já por si é uma população, já por si, os maiores de 50 têm mais dificuldade em adaptar-se à mudança do que os mais novos, não é? Por outro lado, a mudança às vezes até requer conhecimentos específicos que o professor já nem tem tempo para gerir esses conhecimentos específicos. Depois está habituado à relação presencial e, portanto, vai se transpor para um mundo que não controla, não é? Portanto, esse medo, essa resistência, eu diria que é um pouco natural. Mas não é só. A discussão tem estado muito centrada no problema do professor transpor para a sala de aula, para o Zoom e para o online, para o ensino remoto, o que faz no ensino presencial. Mas eu sinto, o professor faz isso, ok, faz, não sabe fazer de outro modo, foi uma fase de sobrevivência, digamos assim, isto irá ser um ciclo, e cada ciclo tem uma série de variáveis. Uma delas é a idade do professor, outras são as matérias, outras são as competências digitais dos próprios professores, outras são a escola em que está integrado, o contexto em que está integrado, se é um contexto, se tem uma cultura aprendente ou uma cultura mais tradicional, porque o que eu sinto também é que a cultura da escola presencial favorece esta transposição do presencial para o online quase com modelos idênticos. Se o professor quiser reinventar, no meu caso, por exemplo, estou habituada a trabalhar no EAD, se eu quiser manejar a minha aula do jeito que eu costumo fazer no EAD, vão colocar dificuldades, porque há toda uma gestão tradicional da escola e das aulas, digamos assim, que não é muito favorável ao EAD. Portanto, eu diria a cultura da escola, o contexto, é uma variável que normalmente não é muito falada. Diz-se que essa mudança está sendo difícil porque o professor resiste à mudança, porque está a transpor aquilo que faz no presencial para o online, o ensino expositivo, a utilização excessiva do Zoom e da videoconferência e o teste final, portanto, que é o modelo que presencialmente se utiliza. O que é certo é que a cultura da escola também não favorece muito outra configuração, outra coreografia. Há aqui várias variáveis, lá está o TPEC, as questões pedagógicas, que
têm que ser trabalhadas de forma diferente, as matérias, portanto, uma coisa é ensinar psicologia, outra coisa é ensinar química ou até medicina, ou etc. Outra coisa é os contextos em que eu estou, não é? Portanto, se é uma escola habituada a trabalhar já com a tecnologia, ou se é a primeira vez que está a utilizar a tecnologia, a maioria dos professores estão a utilizar a primeira vez a tecnologia. E de que forma é que este ciclo de sobrevivência se pode ilustrar, tendo em conta, ou pode descrever, porque a seguir a este ciclo haverá o ciclo da acomodação, ou eventualmente que é o ciclo agora que vamos entrar, ok, já estamos aqui, mudamos, não mudamos, que vantagens é que temos em mudar? Que apoio é que temos para mudar? Enfim, há aqui uma série de variáveis que deveriam ser analisadas exatamente para outras configurações. Podemos perder ou não esta oportunidade para mudar as nossas práticas, mas depende de muitas variáveis. Portanto, era interessante identificá-las e exatamente estudá-las para saber aquilo que depende de mim, aquilo que depende até dos alunos, que também têm que ser treinados para outro tipo de trabalho, não é? E aquilo que depende dos contextos em que estou, da minha escola, que é mais tradicional ou menos tradicional, e do apoio que eu tenho em termos tecnológicos, porque nem todos temos as mesmas competências digitais e como é que elas estão a ser melhoradas. Portanto, que essa parte também, para além da pedagogia, da tecnologia, também há os contextos. Este dos contextos, sobretudo as escolas, como é que as escolas promovem a mudança, acho que era uma variável que eu acho que também é interessante pensar nela. Mas certamente, não sei se você concorda, a pandemia vai deixar algumas transformações, certo? Nos É, hábitos, nessa aproximação com as tecnologias. vai deixar do nosso lado, e claro, da escola também, vai haver Sim. alguns benefícios, algumas coisas boas que vamos aprender, e os próprios alunos também vão aprender de modo diferente, né? Eles Uhum. dizem que não gostam, eles dizem que, pelo menos aqui, aqui em Portugal, dizem, Sim. e eu penso assim, e eu tenho pensado, mas porquê é que eles não gostam? Ah, professora, nós tiramos notas piores. Tiram notas piores? Como é que é possível? E é engraçado porque presencialmente o efeito de sedução do aluno ao professor, não é? Aqui no online fica mais diluído, não é? E pode ser interessante pensar nisso, não é? Porque o aluno faz o seu papel também de sedução, de andar ali no final da aula falando com o professor, e isto aqui, não sei, mas isto há que trabalhar neste tema e pensar nisto, porque acho que é interessante. Mas eles não gostam muito da mudança, não, Sim, não. sim, sim. Eu percebo e há uma reclamação aqui muito de a quantidade de trabalho, né, eles Isso, dizem que a quantidade de trabalho aumentou muito. Eu não duvido, porque para a gente aumentou também, né. exatamente. Aumentou para todo mundo, certo? Pois é, é verdade. O Cledinaldo Borges, ele faz uma pergunta bem rica aqui. Em biologia, temos muitos desafios diários e muito o que aprender para deixar nossas aulas mais diversificadas e interessantes. O currículo como um todo tem que mudar, não somente dos cursos de biologia. Na sua opinião, é importante adicionar essas práticas da EAD nas disciplinas de ensino pedagógicas de todos os cursos superiores? Acredito que já passou do tempo de isso acontecer. O Cledinaldo. Olá. Portanto, a pergunta é se o EAD se deve ou Se é não. importante adicionar as práticas de EAD nas disciplinas de ensino e disciplinas pedagógicas de todos os cursos superiores. Eu acho que o EAD, tudo que seja assim, agora todo mundo tem que fazer isto, não é algo que me agrada. Eu acho é que podia, eventualmente, porque a questão hoje em dia para o Brasil, para Portugal e para todo o mundo, há a questão da internacionalização, é uma questão importante, não é? Portanto, a universidade vale tanto mais quanto mais impacto tiver no mundo, não é? Portanto, a internacionalização é importante e ter cursos, alguns cursos
algo em AD pode ser importante, até para disseminar o seu know-how, o seu conhecimento, não é? Pode ser muito importante isso, mas essa ideia de que todos agora vamos pôr, ficar tudo em AD, penso que não. Acho que essa, essa, essa generalização pode ser contraproducente. A presença continua a ser a melhor forma de comunicar. Portanto, nós comunicamos, é sempre a melhor forma de comunicar, presencialmente, não é? O toque, o olhar, o tato, o cheiro, tudo isso é informação que eu acho que é importante para o desenvolvimento do ser humano, é evidente, não é? Agora, eu acho que o EAD pode ter mais-valias, pode ser muito útil em algumas unidades curriculares, em algumas disciplinas, não todas, acho que há algumas, que até pelo seu valor podem ser dadas noutro idioma, no inglês, por exemplo, e ser disseminadas por todo o mundo, não é? E também é importante o EAD, a mim como investigadora, porque é um laboratório, o desenho de unidades curriculares, estas experiências de desenhar cursos, é uma experiência pedagógica interessante, não é? E é uma forma de aprender a ensinar, de desenvolvimento profissional do professor, ela própria que poderia ser interessante, colocar uma forma de trabalhar o desenvolvimento profissional do professor seria colocá-lo exatamente no desenho de coreografias de aprendizagem ou de ensinagem à distância, porque acho que obriga a pensar de outra forma e de uma forma também interessante, a fazer experiências, agora esta atividade, agora esta matéria, com que tecnologia, esse tipo de experiências acho que é mais fácil até de concretizar com o EAD do que propriamente presencial. Por isso eu penso que o EAD tem vantagens, muitas, acho que tem muitas, não é? Embora eu acho que a forma de comunicação e de mais interessante é presencial, sem dúvida, não é? Isso... Não, sem dúvida. E é interessante, ele faz uma emenda no comentário em que ele fala que era importante que todos, ao menos, soubéssemos a teoria da EAD. Eu já coloco em questão assim, essa teoria da EAD. Eu acho que, na verdade, nós temos uma teoria da EAD. Né? E uma coisa que me preocupou muito nesse momento pandemia se debruçou muito sobre a discussão se o que estávamos fazendo agora era EAD ou não é EAD, e aí criou-se o nome ensino remoto, eu acho que se perdeu mais tempo tentando dizer o que não é EAD do que tentar descobrir um potencial de uma nova modalidade, novas metodologias que também podem se incorporar a todas as práticas de EAD, né? Eu acho que isto é uma questão de territórios, não é? Como nós somos especialistas, nós no ensino superior somos especialistas, nós, ser humano, tem o seu território. Portanto, o território do EAD, onde há especialistas de EAD, quem sabe é o especialista do EAD, etc, etc. E acho que, pronto, com esta configuração é difícil, mas eu acho que aprendemos todos com esta forma diferente de ensinar. Não sei se é ensino remoto, se é AD, se é blended learning, se é flipped learning, bom, o que seja, não é? Há experiências diferentes, umas melhores, outras piores, depende das competências também da escola, dos contextos, do próprio professor, das suas competências, que realmente é importante, porque há professores que têm medo de mexer, com medo que isto vá tudo abaixo, é melhor não mexer, não é? Não se mexe, não é? E esse medo é bloqueador, portanto acho que deveria ser logo sanado, a instituição deveria ter alguém só para isto, para tirar, não é um psicólogo neste caso, mas seria um técnico de informática, alguém especialista em tirar este medo da tecnologia que é bloqueador e que se for ultrapassado, o professor pode ser criativo, pode ir muito mais além do que vai, não é? Porque tem medo de ir mais longe, não é? E cada vez mais as tecnologias estão se tornando mais acessíveis, né? Mais fáceis. Para nós que usamos, sim. Para quem não usa, é sempre como mexer a pensar que funciona, não funciona, é complicado. Isso é verdade. A gente já está chegando ao final da nossa conversa. Eu vou deixar aqui tem mais uma pergunta aqui. Tem duas perguntas, então. Vou deixar essas duas para o final. A Soneide
Moura da Costa, ela é lá da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ela diz que o Brasil é um país diverso social e economicamente. Do ponto de vista muito escalar, existem densidades e rarefações técnicas e tecnológicas que são apropriadas diferentemente pela sociedade no território. Como pensar essa prática de EAD considerando a diversidade? Desde que o EAD, eu teria um curso de EAD diferente em Coimbra, e se estivesse no Piauí ou em Teresina, que é uma parte do Brasil que eu conheço até mais ou menos bem, não é? Eu teria que imaginar outra forma de trabalhar com, com os meus alunos, porque os alunos eram completamente diferentes, não é? Portanto, a diversidade é maior, aí é outro contexto, é outra cultura, é outra forma de aprender, são outros mapas mentais, são outros mapas cognitivos e culturais, e o EAD e o meu curso teria que ser um pouquinho diferente. Eu tive a experiência de estar a fazer usufruir de uma bolsa para estar no SEAD do Piauí e consegui, portanto, fazer visitar os vários polos, as várias cidades do Piauí, que são de interior e pobres, e percebi que, de facto, a realidade é muito diferente, não é? E que a diversidade é grande, e que as pessoas estão culturalmente desfavorecidas, não é? Precisam de mais colo, e esse colo é muito fácil, desde que a tecnologia chegue, desde que tenham rede e desde que tudo isso exista, acho que o EAD pode fazer quase um milagre, não é? E vai fazendo, o que é certo é que vai fazendo mesmo no Nordeste do Brasil. Em Portugal não temos esse problema, a rede chega quase em todo o lugar, não é? E acho que o EAD, graças ao Covid, em Portugal o EAD começa a ter começamos a olhar para o ensino à distância de outro modo. Afinal, tem algo positivo, não é? Nesse aspecto ganhamos o EAD, ganhou com a pandemia, não é? Mas eu acho que é fácil acho que é fácil, é um desafio, para quem gosta de desafios, claro, que o EAD dê conta da diversidade cultural, mesmo há uma zona do Brasil perto da Amazónia, no Acre, e no Acre já tem, porque também é outra zona culturalmente muito diversa e muito diferente daquela em que eu estou habituada a viver e a mover-me, e também já estive com pessoas de lá, e que é fácil configurar sessões de EAD para culturas diferentes, e acho que é um desafio, são desafios que eu acho que cada situação são desafios diferentes, mas é possível, e a diversidade é fácil de trabalhar na distância, mais fácil se calhar na distância do que na presença. Assim como a diversidade entre alunos, penso que às vezes é mais fácil na distância, é mais fácil aqui sermos parecidos do que na presença, que temos um sapato que é diferente, um vestido que é diferente, um celular que se vê que é diferente, uns melhores que outros, não é? Este ambiente, nesse aspecto, tira algumas diferenças que não são importantes para aquilo que queremos fazer. Mas pronto. A Valquíria Dourado, e aí para a gente, a última pergunta, ela pede indicação de livro. Que obra você indicaria sobre esse tema que você trabalhou, o TPEC, a criatividade? Há livros, mas há também artigos, não é? Eu posso enviar depois pelo chat, e o professor Wagner passa para todo mundo? Pode ser. A gente dá um jeito de colocar lá na sala do Moodle as indicações, onde vai ficar. E aí... Alguns textos estão online, é fácil, é só ir buscar Só clicar. É só clicar. E assim é mais fácil do que estar eu agora aqui à procura. Sim, sim. E envio para o professor Wagner, e o professor Wagner depois distribui. Ok. Professora, momento de se despedir. Você já esteve em Goiânia? Não.
Puxa, espero que da próxima vez você possa visitar a nossa cidade, conhecer um pouquinho da nossa pamonha. Da nossa? Da pamonha, é uma comida regional daqui, uma delícia. Eu não sou daqui, mas me apaixonei pela pamonha, ganhei 10 quilos comendo pamonha. Isso é um fruto? Não, uma comida feita com milho. É a base de milho. É uma massa de milho com recheios variados, mas normalmente o tradicional é recheado com queijo branco. É uma delícia. No Brasil se engorda sempre, porque Com certeza. se come muito bem. É verdade. Obrigado mais uma vez, professora. Foi um prazer ter essa conversa com você. Aqui, ó, o colega, ele compartilhou aqui a imagem da pamonha, para você poder ver. Tenho que ir aí, tenho mesmo que ir aí. Tem que ver, é uma delícia. Quer deixar uma última fala, uma última palavra de despedida? Ao Exudo, quero agradecer aos palestrantes a paciência para me escutarem. Eu sei que falei rápido, eu sei que o português falado rápido às vezes não se entende, parece que são línguas diferentes, Sim, que é sim. uma pena, não é? Falamos todos português, mas é um português com sotaque. Nós comemos as vogais, vocês As vogais. vocais, não é? É Nós verdade. comemos de maneira que foi um gosto, foi um prazer muito grande estar convosco. Acho que o vosso projeto é muito bonito. Eu vou conhecendo as várias cidades onde o Exudo, houve o encontro regional no mais pequeno, no Piauí, não é? Estive lá. E é sempre um gosto estar convosco, acho que trabalham muito bem, é um prazer, trabalham a todos os níveis muito bem, acho que é um prazer muito grande colaborar convosco, oxalá os palestrantes também que nos ouviram e que marcam presença, que também é importante, é um reforço positivo que nós também usamos aqui para a escuta mais ativa e que algum se sinta desafiado para trabalhar nesta área, que é uma área muito, muito, muito bonita. Para quem gosta de coisas bonitas e novas e diferentes, o EAD tem esses desafios todos. Portanto, o Maiaja e o Maiaja, assim, professor Wagner, foi um bom moderador, muito simpático, e me deu o colo suficiente, esperou por mim e teve a gentileza de dizer que o atraso foi por problemas técnicos, e fui eu, fui eu que muito obrigado, Wagner, por tu e pelas suas palavras também. Imagino, nós que agradecemos. E eu quero estender aqui o agradecimento também a todos e todas e todes que estiveram conosco aqui nessa tarde, nessa gostosa palestra, nesse bate-papo bem produtivo. Como eu já disse, esse vídeo ele vai ficar disponível lá no Moodle, então quem quiser depois ver de novo e assimilar um pouco os slides. Quero agradecer os nossos intérpretes de Libra, o Leone e a Miliana, que estão acompanhando a gente aí durante todo o evento, nesse processo de inclusão. E quero convidá-los a assistir a próxima palestra, que vai ser um webinário com o tema Objetos de Aprendizagem e Recursos Educacionais Abertos na EAD, com Theo Amiel, da Universidade de Brasília, professora Débora Duran, do Departamento de Educação e Cultura do Exército, e com a mediação da nossa colega aqui da Unirede, professora Mara Lúcia Carneiro, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que vai começar às 16h30. Então, vamos lá, dar uma descansadinha, beber uma água e assistir esse webinário que vai ser bem interessante. Mais uma vez, saudações a todos e a gente se vê no próximo evento. Um abraço.